E hoje seguimos com a sequência através do capítulo O Gênero Mental, do livro O Caibalion, que é um conjunto de máximas herméticas que recebe esse nome por ter sido originado por Hermes Trismegistus, que ninguém sabe ao certo quando viveu, se há 2000 anos antes de Cristo ou mais. E ainda se foi uma pessoa desse plano ou entidade, ou aos que digam que Hermes Trismegistus foi uma egrégora de superconsciência. Hermes Trismegistus dizia que havia leis que regem o universo, que estão por trás das aparências superficiais que recobrem algumas verdades. E aqueles que estudam, integram e compreendem essas leis passam a se harmonizar com a vida, com o mundo exterior e interior, alcançando a abundância, pois passaria a compreender melhor a condição humana. Em todas as leis, praticamos a atração na prática, pois é sabido que é aquilo onde concentramos a nossa atenção e colocamos intenção, passamos a sentir a emoção e a próxima etapa, naturalmente, a manifestação. E antes de seguirmos com essa temática, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e ao final compartilhe com mais pessoas. Assim você contribui com o crescimento e expansão por mais conscientização espiritual na prática. Bom, se você não sabe onde está e nem onde quer chegar, você não irá se deslocar a lugar nenhum. Os instrutores herméticos dão as suas instruções a respeito desse assunto, fazendo os estudantes examinarem a relação da sua consciência a respeito do seu ego. Os estudantes aprendem a pôr a sua atenção no ego que habita em cada um de nós. Cada estudante aprende a ver que sua consciência lhe dá uma primeira relação da existência do seu ego. A relação é eu sou. A princípio, isso parece ser a última palavra da consciência, mas um exame um pouco mais profundo descobre que esse eu sou pode ser separado ou dividido em duas partes distintas, dois aspectos, os quais, apesar de agirem em uníssono e em conjunto, podem ser separados na consciência. O gênero mental diz respeito à teoria da duplicidade da mente, mencionando a teoria das mentes objetiva e mente subjetiva, ou a mente consciente e a mente subconsciente, e ainda a mente ativa e a mente receptiva. Dentro desse princípio, a gente entende que existe uma mente masculina e uma mente feminina, não conectada a gênero, mas ao símbolo. A mente masculina é a mente ativa. Ela gera a vontade, ela atua através desse princípio. E a mente feminina é a receptiva. É a mente da conexão com o eu superior. É aquela que acolhe a ideia, acolhe a intenção e a faz crescer, prosperar. Ela fecunda, ela é próspera. Todas as vezes quando temos um pensamento, essa ideia, vem desse princípio mais ativo, é conectado a esse princípio da vontade. Ele planta a semente. E a mente receptiva, ela faz a conexão, ela faz prosperar. Quando a princípio parece existir, agora voltando para a leitura do livro Caibalion, uma só mente, um exame mais cuidadoso e mais profundo mostra que existe um ego e um eu. Estes gêmeos mentais, diferentes em características e natureza, em um exame das suas naturezas e dos fenômenos que procedem da mesma natureza, dará muita luz sobre muitos problemas de influência mental. Vamos começar com uma consideração sobre o eu, que é usualmente tomado pelo ego, até que ele investigue nos acessos da consciência. Um homem pensa do seu ego, no seu aspecto de eu, como sendo composto de certos estados, modos, hábitos, características, ou seja, tudo que ele faz sobressair a sua personalidade, conhecida a si e como ele se mostra aos outros. Conhece-se que essas emoções e sensações mudam, nascem e morrem, estão sujeitos aos princípios de ritmo e de polaridade que levam de um extremo ao outro. Pensam também que o eu é formado de certos conhecimentos reunidos nas suas mentes e formando então uma parte deles mesmos.
Tal é o eu de um homem, de uma pessoa. Aqui no livro, gente, agora saindo um pouquinho, eles falam muito, eles usam homem como, né, palavra para expressar pessoa. Eu vou voltar e vou trocar e falar por pessoa. Porém, falamos muito apressadamente. O eu de muitas pessoas pode ser considerado como consistindo da sua consciência corpórea e dos seus desejos físicos. A sua consciência sendo presa à sua natureza corpórea é praticamente vivenciada a partir disso. Muitas pessoas ainda consideram o seu vestuário, esse corpo, como parte do seu eu, e atualmente parecem considerá-lo como uma parte de si mesmos. Essas pessoas ou essa roupagem consciente perderiam a sua personalidade se fossem despidas dessa roupa, por selvagens na ocasião de um naufrágio. Porém, mesmo muito dos que estão presos à ideia do vestuário pessoal afirmam fortemente que a consciência do seu corpo é o seu eu. Eles não podem ter a ideia de algo independente desse corpo. A sua mente parece ser praticamente uma coisa pertencente ao seu corpo, o que é sempre o contrário. Mas conforme a pessoa sobe na escala da consciência, ela se torna capaz de distinguir o seu eu da sua ideia de corpo e de pensar, que este é uma coisa pertencente à sua parte mental. Mas só então poderá identificar inteiramente o eu com os estados mentais, as emoções, etc. Que se sentir dentro de si. É capaz de considerar esses estados internos como idênticos a ele mesmo, em vez deles serem simplesmente coisas produzidas por uma parte da sua mentalidade existindo dentro dele, sendo suas estando nele, mas não sendo ele mesmo. Compreende que pode mudar esses estados mentais de emoções por um esforço da vontade e que pode, do mesmo modo, produzir uma emoção ou um estado de uma natureza exatamente oposta. E, contudo, existe o mesmo eu. E assim, até que seja capaz de pôr de parte estes vários estados mentais, as emoções, os hábitos, as qualidades, as características e outras faculdades mentais, é capaz de colocá-las no não eu, coleção de curiosidades e embaraços como uma posse de valor. Isso requer muita concentração mental e poderes de análise mental da parte do estudante. Porém, mesmo assim, a tarefa é possível para aqueles que estudam e mesmo os não muito adiantados podem ver na imaginação como pode ser realizado esse processo. Assim, nessa parte do gênero mental, é percebido que todos temos uma separação dessa parte que é dita como a mente ego, que é onde a gente olha e se identifica com todas as características conscientes e que estão mais fáceis de serem aceitas daquilo que a gente considera que somos nós. O eu, ego, é uma roupagem, é a parte que a gente manifesta aquela expressão do nosso ser. O eu inconsciente, que é a mente mais receptiva, é a mente que acolhe todas as ideias, é a mente onde a gente também pode chamar de sombra. E agora é a minha parte do entendimento que durante muito tempo e durante todas as meditações, os exercícios e práticas meditativas, a ideia da reconexão com esse eu mais puro, que é a nossa essência, é onde a gente pratica essa mente próspera, fértil, é a conexão com a nossa abundância divina, com o nosso self. Todas as vezes que a gente se coloca em um estado de maior conexão com essa parte sagrada nossa, a gente está encontrando com esse princípio mais receptivo da nossa parte mental. Então, nessa ideia da explicação do livro Kybalion, é como se nós tivéssemos a mente ego, que é aquela que planta ideias, pensamentos e a vontade. Essa mente, ela pode atuar tanto dentro de nós, aplicando esses princípios de mais vontade, mais assertivos,
É como se essa mente ego, desejo, ela plantasse a semente para que a mente receptiva, a mente inconsciente, ela gerasse os frutos. Então é essa mente inconsciente que faz conexão com o universo. Sabe quando a gente fala, faça a sua parte, deixa que o universo vai fazer a dele? Então, quando a gente está dizendo isso, faça a sua parte, mente, ego, princípio ativo, consciência, ela vai plantar a ideia. Quando a gente diz solta essa ideia na mente inconsciente, que ela faz gerar os frutos e se manifestar a partir dessa conexão com o universo. Nessa mente inconsciente mais receptiva, ela é uma mente que ela é totalmente moldável e adaptável. O que o livro também alerta, né, quem estuda o Kybalion, é que normalmente, como nós não estamos tão conectados com essa nossa essência, o que acontece o tempo todo é que a nossa mente receptiva, ela é muito sugestionada pela vontade dos outros, principalmente daquelas pessoas que amamos, e pela vontade também do que a gente vê fora de nós. Então, marketing, mídias, redes sociais, elas entram e são atreladas a nós, porque todas essas pessoas ou coisas que estão externas a nós têm um objetivo. E elas plantam esse objetivo na nossa mente receptiva. E nós, como a mente é receptiva, acolhedora, é intuitiva, a gente acaba acolhendo e fazendo essa ideia crescer em nós, muitas vezes sem nem perceber isso. Por isso que em determinados momentos, quando a gente quer fazer esse movimento de mais conexão com a nossa verdade, mais conexão com a nossa essência, podemos acabar sentindo perdidas, porque a gente nem sabe o que é de verdade, porque já foi tanta coisa implementada dentro de nós, a gente acabou fazendo crescer tantos frutos a partir de sementes de pessoas e coisas que estão fora da gente, que a gente acha que tudo isso na verdade é nosso, mas na realidade não. Então esses movimentos de perceber, se reconectar com essa prosperidade, com a abundância divina, com o nosso propósito. O nosso propósito biológico de ser humano é sentir, não é ter um propósito. Então, é parte desse processo muito de marketing, dessa indústria de compra e vende. Inclusive na espiritualidade, vende-se muito a ideia de ter um propósito. Na verdade, a gente não tem um propósito, a gente é o propósito. Nosso propósito é sentir, conectar, viver o agora, cuidar abundantemente dos nossos relacionamentos, produzir frutos saudáveis para nós e para o outro. Então, tudo isso, se a gente não está no presente momento, se nós não estamos em conexão com essa mente inconsciente, com essa nossa divindade interior, a gente pode ter todas as coisas, inclusive fazer e estar exercendo aquelas coisas que a gente mais ama e não sentir conexão. A gente se conecta primeiro com a nossa centelha divina, se conecta primeiro com o momento presente, traz a emoção, o sentimento de prosperidade agora. E a partir desse agora, desse momento presente, dessa vivência, desse propósito de ser humano, sentindo emoções, se conectando com elas, é que tudo mais é manifestado, inclusive os nossos desejos na nossa mente mais ativa, ego, porque aí conseguimos nos conectar mais com ele, com o nosso desejo de alma, com a nossa mente receptiva. Espero que de alguma maneira tenha clareado para vocês esse conceito de mente ativa, mente receptiva, mente consciente, mente inconsciente, a dualidade da mente. E agora no próximo capítulo, que ainda tem mais um, a gente fica com axiomas herméticos. Aí é o capítulo final. A gente acaba de fazer a leitura das leis do universo através do livro O Kybalion. Um beijo e até o próximo vídeo na próxima terça-feira.